O que está no centro da sua vida? Existe uma palavra chamada egocentrismo. Ego significa eu. Centrismo se refere a eu no centro. Egocentrismo. Nós temos por natureza uma tendência a se preocupar mais com nós mesmos em primeiro lugar. A gente vê exemplos, né, na natureza de situações. Outro dia eu vi um vídeo, né, de uma búfala, né, cuidando do seu filhote ali, pequeno búfalo, e vindo os leões para cima e ela defendendo. Ela não estava preocupada com a vida própria dela, ela poderia sair correndo, mas ela estava mais preocupada com o filhote dela. Tem situações em que a gente, né, às vezes a mãe, o pai com relação ao filho, ele prefere morrer no lugar do filho, da filha. É uma situação onde ele abre mão do egoísmo por algo que vale muito mais do que a sua própria vida, aquilo que realmente importa. Mas se a gente observar, por causa da natureza do pecado, da natureza humana, a gente nasce com essa tendência ao pecado e a tendência a um egoísmo. Mas o que está no centro? A sua vida está orbitando em volta do quê? O que é relevante para você? Eu estava estudando a história de um cientista italiano chamado Galileu Galilei, e ele, um belo dia, descobriu, né, com base em outro cientista, Nicolaus Copérnico, ele descobriu uma coisa que naquela época era um tabu. Todo mundo antigamente, naquele período, nos anos de 1500, 1600, acreditava que tudo girava em torno do planeta Terra. O pessoal olhava para o céu, viam aquelas estrelas, o Sol, falava, está tudo girando em torno da Terra, a Terra é a coisa mais importante. E aí Galileu fez uma tese científica dizendo, não, a Terra é que gira em torno do Sol, os planetas giram em torno do Sol. E ele foi considerado um herege, por causa dessa teoria. Naquela época era um senso comum de que a Terra era o centro de tudo. E é interessante, eu estava pesquisando o que aconteceria se de repente a gente tirasse o Sol. Se o Sol instantaneamente desaparecesse, o que ia acontecer com a gente aqui na Terra? A ciência fala que em 8 minutos, que é o tempo da velocidade da luz, o tempo que leva da luz do Sol para chegar na Terra, a luz desapareceria. E imediatamente o planeta Terra ia entrar numa órbita solta, ele ia ficar solto. Porque hoje a Terra está girando numa órbita perfeita ao redor do Sol. Foi Deus que fez isso. É maravilhoso observar que a distância é tão perfeita, que se a gente tivesse o planeta Terra um pouco mais perto da Lua, por exemplo, a gente teria maremotos e tempestades terríveis, mas Deus colocou as peças perfeitamente encaixadas no universo para que nós tivéssemos uma vida abençoada aqui na Terra. É tudo tão perfeito. E aí eu estava prestando atenção nesses detalhes, né? Em 8 minutos a luz desapareceria, o planeta Terra ia sair, a temperatura ia começar a cair. Depois de 1 ano, a vida estaria totalmente extinta na Terra. E o planeta sairia viajando pelo espaço a 30 km por segundo, numa órbita infinita, ia desaparecer em algum canto do universo. E eu fiquei pensando, se naquela época, se o Sol é o centro do sistema solar, o que é Jesus Cristo para você? Será que Jesus Cristo é o centro da sua vida? Ou será que você está orbitando sem rumo por aí, perdido no espaço, sem direção? Quando Jesus Cristo é o centro da nossa vida, a gente fica numa órbita perfeita, sendo guardado e protegido por Jesus Cristo, sendo abençoado, sendo dirigido, sendo guiado. Mas o que tem sido o centro da sua vida? Quantas situações que nos fazem tirar o foco de Jesus Cristo e colocar o nosso foco nas outras coisas que não são tão importantes? O que realmente importa para você? O que é relevante para a sua vida?
A série O que Realmente Importa, ela é baseada na carta que Paulo escreveu para a igreja de Colossenses. A igreja de Colossenses ficava a 2.000 quilômetros de Roma. E Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta, mais ou menos no ano 62, depois do nascimento de Jesus Cristo. E ele ficou sabendo daquela igreja de Colossenses e ficou feliz, porque o evangelho chegou naquele lugar. Paulo, ele tinha pregado em Éfeso, ele esteve pessoalmente lá, mas ele nunca esteve em Colosso, ele nunca foi lá visitar aquela igreja. Mas ele escreveu uma carta que muitos teólogos consideram que é uma das cartas mais cristocêntricas que Paulo escreveu. Foco em Jesus Cristo. Porque na cidade de Colosso as pessoas faziam muita confusão. Tinha gente que tinha tido o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, estava começando a andar na fé, mas ainda fazia muita confusão. Na sociedade de Colossos, as pessoas às vezes ainda começavam a entender que Jesus Cristo era Deus, mas ainda estavam adorando outros deuses. E Paulo escreve essa carta para explicar para aquelas pessoas que estavam tendo um primeiro contato com Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo. E eu queria ler aqui um primeiro texto da Bíblia, que é Colossenses 1,17. E Paulo escreve assim: Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas. É tão maravilhoso, né? A gente vê a perfeição do universo, a perfeição daquilo que Jesus Cristo fez para nós. Esse planeta maravilhoso, uma natureza tão maravilhosa, apesar do pecado, da queda do homem, Deus fez tudo tão maravilhoso para nós. E a Bíblia fala que Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, todas as coisas estão firmadas nele. E a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite é que Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus encarnado. Jesus Cristo abriu mão de toda a sua glória lá no céu. O Deus Todo-Poderoso, e veio aqui na terra e encarnou, né, de carne e osso como nós aqui. Ele não tinha a natureza visível da glória de Deus, mas Jesus é Deus. Quantas vezes tentamos imaginar na nossa cabeça como será que Jesus Cristo era? Os artistas retratam Jesus de tantas formas. Jesus com barba, Jesus cabeludo, Jesus mais moreno, Jesus mais loiro, de olho azul. E tem muito a ver, às vezes, com a época, né? Às vezes lá na Europa, renascentista, as pessoas retratavam Jesus como as pessoas daquele país. Às vezes com olho azul, né? Cabelos loiros. Mas sem entrar no mérito de qual que era a aparência física de Jesus Cristo, o fato que Jesus Cristo era Deus em carne, aqui na terra. Se você quisesse compreender quem era Jesus, quem era Deus, bastava você olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca pecou, nunca errou, tratava as pessoas com amor, se preocupava mais com o próximo do que com ele mesmo. E a maior prova disso foi ele ter morrido na cruz. Ele não estava preocupado com o sofrimento, claro que ele sabia do sofrimento que ele passaria. Ele sabia o quanto ia doer. Não só o castigo físico, que foi terrível, foi chicoteado, teve que carregar aquela cruz pesada e depois teve suas mãos pregadas e pés na cruz, recebeu uma espadada do lado e sofreu aquela morte agonizante. Ele foi crucificado e morreu por cada um de nós. Jesus não foi egoísta, ele não era egocêntrico. Ele deu o exemplo máximo de alguém que colocava o amor que ele tinha pela humanidade,
por aquelas pessoas por quem ele derramou o sangue dele precioso na cruz. Ele estava mais preocupado em salvar a humanidade. Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava preocupado em que nós não perecêssemos, que a gente não tivesse uma morte eterna, mas que a gente tivesse vida eterna em Cristo Jesus. Então você pode ter saúde, sucesso, uma família maravilhosa, mas se Jesus Cristo não for o centro da sua vida, a sua vida está fora do eixo. Jesus precisa estar no centro das nossas vidas. Se a gente não tiver Jesus Cristo no centro, a nossa vida entra num caos, se torna uma vida caótica. A gente fica como um planeta orbitando, indo para qualquer canto do mundo. A gente precisa ter Jesus Cristo no centro das nossas vidas. Primeiro ponto que eu queria falar nessa noite é que tudo começa nele. Tudo começa, o ponto de partida para uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida renovada em Deus, é Jesus Cristo, porque tudo começa nele. A Bíblia fala, porque nele e para ele e por ele foram feitas todas as coisas. Tudo começa nele. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, a Bíblia fala assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. É interessante que Paulo, quando ele foi pregar em Atenas, na Grécia, os atenienses, eles adoravam tudo quanto é tipo de Deus. E eles tinham uma preocupação de adorar todos os deuses possíveis, porque vai que a gente esquece de algum aqui e ele fique bravo com a gente. Então vamos adorar todos o máximo, não vamos escapar um. E aí Paulo observou que tinha lá um lugar onde eles escreveram ao Deus desconhecido. Porque era tanta preocupação dos gregos em não deixar de fora da adoração deles nenhum Deus, que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Vai que a gente está esquecendo de algum Deus, melhor escrever aqui, ao Deus desconhecido. E Paulo, ele aproveitou esse gancho, essa situação, para falar do Deus verdadeiro. E começou, a partir daquela história, a pregar aos atenienses sobre esse Deus verdadeiro. E lá em Colossenses ele escreve também, falando, olha, Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação, ele é o primeiro, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. E isso é maravilhoso, saber que esse universo espetacular, bilhões e bilhões de estrelas e planetas, foram feitos, esse universo, por causa de Jesus Cristo. As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Jesus não é simplesmente um profeta, não é simplesmente uma pessoa que veio falar de Deus, ele é Deus. Claro que Jesus também falava de Deus Pai, mas Jesus Cristo é Deus. Tudo começa nele. Então, se a gente não leva isso em consideração na nossa vida, a nossa vida tende a entrar no caos, a ficar orbitando sem rumo, porque Jesus Cristo tem que ser o centro. Se ele não for o começo, o meio e o fim na sua vida, alguma coisa está errada. Se você conhece a Jesus Cristo, Deus requer de você um compromisso. É muito fácil a gente pregar um evangelho onde basta você acreditar em Jesus Cristo e está suficiente, vai vivendo a sua vida do jeito que você quer,
Mas viver a vida do jeito que você quer, é viver de uma maneira egocêntrica, do jeito que eu quero. Eu faço as coisas do meu jeito, na hora que eu bem entender. O Espírito Santo às vezes está falando no seu coração, para você pedir perdão para uma pessoa que você magoou. Mas por orgulho, por vaidade, você fala, eu não vou pedir perdão. Você está sendo egocêntrico. Você está pensando no seu conforto, porque é desconfortável pedir desculpa, pedir perdão. Não é confortável. Você sai da sua zona de conforto, você tem que passar por aquele constrangimento, né, momentâneo de falar, olha, eu errei, eu fiz isso, eu pisei na bola com você, me perdoa. Não é fácil. Mas você está deixando de colocar o seu eu no centro, e está colocando Jesus Cristo no centro da sua vida. Quando você tem essa compreensão que Jesus Cristo é o centro de tudo, que tudo começa nele, você começa a se preocupar mais com o que Jesus Cristo pensa da sua vida, do que com o que os outros vão pensar sobre você. Seja na sua vida profissional, dentro da sua casa, onde quer que você esteja, a palavra de Deus diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe de dizer que você é cristão, que você é seguidor de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo vai honrar a tua vida. A gente vive num tempo onde infelizmente, né, tem tanta deturpação da palavra de Deus, e tantos evangelhos pregados às vezes de uma forma não bíblica, não respaldada pela palavra de Deus, que as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, coloca todo mundo num cesto único, né? Ah, você vai na igreja, você é daqueles que fazem isso, que faz aquilo outro. Apesar dessas circunstâncias e de tantas pessoas que às vezes envergonham o Evangelho de Cristo, nós devemos perseguir e continuar perseverando e anunciar o Evangelho e não ter vergonha de falar que nós somos cristãos, que nós somos seguidores de Jesus Cristo. E isso implica em ter um vocabulário diferente. Que palavras têm saído da sua boca? O que você tem professado? Será que as pessoas podem falar, esse daí é cristão? Pelas suas atitudes, não é pelo que ele me falou, mas pela maneira como ele se comporta, pela maneira como ele tem agido no seu dia a dia. Isso é consequência de Jesus Cristo no centro de tudo. Isso é um processo. A gente não é perfeito, somos falhos, erramos, mas a gente está prosseguindo, como Paulo dizia, prossigo para o alvo, prossigo para Jesus Cristo. Tudo começa nele. Lá em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, a Bíblia fala também, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo estava lá no princípio de tudo, ele era a palavra. Quando Deus criou o universo, criou os planetas, criou a terra, Deus pronunciava palavras e as coisas eram criadas, e Jesus Cristo estava lá naquele começo. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1, está dizendo assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus no original em hebraico significa Elohim, e Elohim em hebraico é plural, não é uma palavra singular, como se um Deus único, já está falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo de Deus participando da criação da terra. Por isso ele era no princípio, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus. Isso é maravilhoso, olha só, Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus. Aquilo que resplandece, é como se Jesus Cristo estivesse ressoando a glória e a majestade de Deus, quando ele andava aqui na terra.
é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É maravilhoso isso, né? Jesus Cristo veio aqui cumprir uma missão. Ele tinha uma missão de salvar a humanidade, de morrer na cruz por nós. E ele cumpriu a missão. E depois disso a Bíblia fala que ele se sentou na majestade à direita de Deus. É maravilhoso que esse texto fala que ele se sentou, né? Jesus, a gente fica tentando na nossa limitação humana, falando, como que será isso, né? Jesus sentado à direita de Deus. E eu acho linda a passagem da palavra de Deus, quando Paulo foi apedrejar Estevão. Paulo era perseguidor da igreja, e ele estava ali, eles pegaram Estevão, e Estevão ia morrer apedrejado. E a palavra de Deus fala que naquele momento, Jesus, né, se levantou lá nos céus, por causa de Estevão morrendo apedrejado. Quantas vezes será que Jesus não se levanta da direita do Deus Todo-Poderoso por nossa causa? Quando ele vê meu filho, minha filha, parabéns, é isso mesmo, você preferiu ficar do meu lado, do que ficar do lado do mundo, você preferiu defender o Evangelho, do que defender a sua, entre aspas, vergonha, você preferiu honrar o meu nome, colocando Jesus no centro de tudo, do que às vezes, né, vou passar uma vergonha aqui, porque estou defendendo valores e princípios de Jesus Cristo. É muito mais importante agradar a Deus, do que agradar aos homens. A gente às vezes fica tão preocupado em agradar pessoas, e se esquece que o mais importante é agradar a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes. O segundo ponto é, tudo gira em torno dele. Como a analogia que eu fiz, dando o exemplo, né, da Terra orbitando ao redor do Sol. Se o Sol desaparecesse, a Terra entraria em caos completo. Assim também tem que ser com a nossa vida. Nós que cremos em Jesus Cristo, precisamos estar sempre na órbita dele. Tudo é por causa de Jesus, tudo gira em torno dele. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 20, a palavra de Deus diz assim: ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nesse texto, a igreja é comparada, é denominada de corpo de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo é a cabeça, e a sua igreja, Jesus não está falando que individualmente, né, um é o braço, não, ele está falando que a igreja é o corpo. Claro que dentro desse corpo temos diversas partes, e nós nos completamos uns aos outros, nós precisamos uns dos outros como igreja, mas todos nós giramos ao redor de Jesus Cristo. E essa passagem, Colossenses 1,18, fala, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. E é interessante, esse texto fala que Jesus é o primogênito dentre os mortos, porque Jesus abriu o caminho ao ressuscitar, e todos nós, a Bíblia fala que nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Nós adquirimos através de Jesus Cristo essa possibilidade de sermos ressuscitados com eles, apesar de termos morrido por causa do pecado. Em Jesus nós estamos sendo ressuscitados por causa dele, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que Jesus, né, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto fala de reconciliação. Jesus Cristo, depois de morrer e ressuscitar, reconciliou todas as coisas nele. E é maravilhoso o milagre da reconciliação. A gente estava distante, perdido, em pecado, era impossível nós nos achegarmos a Deus, era literalmente impossível. Mas o que Jesus Cristo fez, quebrou essa barreira do impossível, e permitiu que a gente tivesse acesso ao Pai, e salvação através de Jesus. Então Jesus é o centro da nova criação, a ressurreição começa nele, e é ele quem traz a paz entre Deus e homem, através da cruz, através do seu sacrifício morrendo por nós. E lá em João 14:6, a palavra de Deus, Jesus falou assim: eu sou o caminho. Tem pessoas que falam, não, todos os caminhos levam a Deus, mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele não falou, todos os caminhos vão te levar para Deus. Ele disse o seguinte lá em João 14:6, olha, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Jesus está falando, você me viu? Você me conheceu, você está conhecendo o Pai também. Era impossível você chegar no lugar santo dos santos, o acesso direto ao Deus Todo-Poderoso, mas em Jesus Cristo a gente tem. Precisamos dar mais valor à oração, porque orar nada mais é do que falar, do que conversar com Deus, e você pode falar com Deus o dia inteiro, não tem hora marcada, não, só entre 13 e 13h15, ou entre as 18 e as 18h30, não tem hora, nem momento para orar, qualquer momento você pode orar, com a sua voz audível, você pode orar em pensamento, você está conversando com Deus. A gente precisa desenvolver esse hábito com frequência, a oração precisa ser parte constante da vida do cristão, porque oração está diretamente relacionado com comunhão com Deus. Quanto mais oração, tinha um pregador que falava, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, porque relacionamento com Deus abre portas, para que o Espírito Santo de Deus comece a usar as nossas vidas, de maneiras novas e especiais. O poder do Espírito Santo de Deus, claro que a gente tem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando cremos em Jesus Cristo, mas a atuação do poder do Espírito Santo de Deus é diferente na vida de uma pessoa que investe tempo do seu dia em oração, porque essa pessoa está conectada com Deus, ela não está desligada, desatenta. Tem um texto na Bíblia que fala que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está constantemente rodeando, ciscando, tentando achar uma oportunidade para atacar as nossas vidas, para vir contra nós, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A gente pode ter essa segurança em Deus, que em Cristo Jesus nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo, mas não podemos andar desligados. Se a gente tem um inimigo que está sempre atento, imagine numa guerra, e nós estamos vivendo uma guerra espiritual, quer você queira, quer você não queira, quer você saiba, quer você não saiba. Eu estou falando agora para que você saiba, se ainda não está ciente disso, que você, quando entra para o exército de Jesus Cristo, você se alistou para participar de uma guerra, e o soldado não pode ficar desatento na guerra. O soldado precisa estar ciente, onde é que eu estou indo hoje? Quais são? Vou no supermercado, vou no médico, vou para o meu trabalho,
vou ter um compromisso, seja ele qual for, apresente o seu compromisso a Deus. Deus me abençoe. Eu estava vindo no carro, para cá, para a igreja, eu sempre que entro no carro, eu começo já a orar. Deus me abençoe no caminho, guarda a minha vida, abençoe esse dia, me guarda, me fortalece. Quando você acorda, Deus, obrigado por essa manhã, obrigado porque eu estou vivo, respirando, e porque de ti vem o dom da vida. Tantos motivos que a gente tem para agradecer a Deus, e a gente perde a oportunidade de estar orando, de falando mais com Ele. Tudo gira em torno dEle. Lá em Atos 17, 28, a palavra diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Essa passagem de Atos 17 foi a passagem que Paulo estava pregando lá na igreja de Atenas, aos atenienses. E Paulo, com sabedoria, ele fez uma referência àquilo que os poetas gregos falavam. Ele falou assim: olha, por ele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Paulo, com a sabedoria do Espírito Santo de Deus, usando às vezes argumentos humanos para falar da mensagem do Evangelho às pessoas. Então, nele vivemos. Terceiro ponto, tudo faz sentido com Ele. As coisas só faz sentido com Jesus Cristo na nossa vida. Você trabalha para quê? Só para sustentar minha família, para viver. Você estuda para quê? Tudo faz sentido quando a gente está colocando Jesus no centro das nossas vidas. Você pode trabalhar, você pode ser o melhor profissional possível, você tem que se dedicar, inclusive, até mais do que pessoas que não têm Jesus Cristo no centro das suas vidas, para que com a sua vida você seja um exemplo, um testemunho para outras vidas, porque tudo faz sentido com Ele. É diferente você estar trabalhando, eu estou trabalhando simplesmente para o meu chefe, ou se você é empresário, eu trabalho na minha empresa, se você é um profissional liberal, seja lá o que você esteja fazendo. A Bíblia fala: quer comais, quer bebais, seja lá o que você estiver fazendo, faça tudo para a honra e glória do Senhor. A Bíblia fala também: se você estiver trabalhando, não trabalhe como se estivesse trabalhando para homens, mas trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus. É uma mudança de perspectiva. Eu não estou fazendo esse trabalho aqui só para me sustentar, só para pagar as contas. Eu estou fazendo isso daqui para a glória de Deus. O meu trabalho tem que glorificar a Deus. Eu vou fazer o meu melhor, não é para agradar o meu cliente, não é para agradar o meu chefe. Eu vou fazer o meu melhor, porque estou fazendo tudo para Deus, porque Jesus Cristo é o centro da minha vida. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, tudo gira em torno de Jesus Cristo. E por que a gente está permitindo que a nossa vida gire em torno de outras coisas que não seja Jesus Cristo? Tudo faz sentido com Ele. Lá em Colossenses 1, 21 e 22, a Bíblia fala assim: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento. Sabia disso? Que nós, no passado, antes de colocarmos Jesus no centro das nossas vidas, nós éramos estranhos a Deus. É como se Deus sabe da nossa existência, mas você é um estranho para Ele. Porque você só deixa de ser estranho na família de Deus, quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Você deixa de ser estranho, não, agora você é família. Você é parte da família de Deus. Você faz parte do corpo de Jesus Cristo. E esse texto continua dizendo: nós éramos estranhos e até inimigos. Você talvez achasse que não era inimigo de Deus, mas se você está distante de Jesus Cristo, você é inimigo de Deus. Inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam.
Agora, porém, tudo mudou. Ele, Jesus, os reconciliou no corpo da sua carne. Quando ele estava sendo crucificado na cruz, ele permitiu essa reconciliação entre nós e Deus. Estávamos distantes, éramos inimigos e estranhos a Deus, mas ele nos reconciliou mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Você agora, conhecendo a Jesus Cristo, se torna santo, inculpável e irrepreensível. Sabia que você em Cristo Jesus é santificado? Você se torna santo. Somos imperfeitos, mas santificados pelo sangue de Jesus Cristo, sem culpa. Nós continuamos pecando aqui na terra porque somos imperfeitos, mas o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo pecado. Não fique aceitando as acusações do inimigo contra a sua vida, pelos erros do passado, pelas suas falhas, pelas pisadas de bola com Deus. Em Cristo Jesus, você é inculpável. Em Cristo Jesus, você é irrepreensível. O inimigo não pode mais te repreender falando: tá vendo, Deus, olha esse daí, ó, o que fez. E nós podemos pedir perdão a Jesus Cristo pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. A gente tem essa segurança em Deus. Tudo faz sentido nele. O que sustenta o universo inteiro é Jesus Cristo. A nossa fé é baseada nisso, nesse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos permanecer nele. Tudo faz sentido com ele, enraizados nele. Onde é que você está plantando as suas raízes? Em Jesus Cristo? Ou está plantando as suas raízes em expectativas do mundo? Expectativas que você possa ter em pessoas, em dinheiro, em oportunidades que aparecem? A sua raiz precisa estar fincada em Jesus Cristo. Lá em Romanos 5, 8, a palavra de Deus fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Jesus já sabia dos seus pecados, dos seus erros, e mesmo assim morreu por nós. Em 2 Coríntios 5, 21, a palavra fala: aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, nunca, ele não sabia o que era pecado, na sua própria vida ele jamais pecou, Deus o fez pecado por nós. Imagine só, Jesus Cristo, que nunca conheceu o pecado, teve que conhecer por causa do nosso pecado, porque a Bíblia fala que no dia em que ele foi crucificado, ele recebeu sobre o seu corpo, sobre si, todos os pecados de todas as pessoas por quem ele derramou o seu sangue. Ele estava com o nosso pecado naquele dia, viveu aqui 33 anos sem nunca ter pecado, mas no dia em que ele morreu na cruz, ele recebeu o meu e o seu pecado na cruz, e ele fez isso porque ele nos amou. Para Jesus era tão torturante, claro, tinha a tortura física, o sofrimento na cruz, mas era uma tortura espiritual, receber sobre o seu corpo o meu e o seu pecado naquela cruz. Jesus é Deus, ele não pode conviver com o pecado, mas por um instante naquela cruz, ele recebeu o meu e o seu pecado, para que nós tivéssemos vida eterna e salvação nele. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos nos colocar em pé, por favor. A gente vai estar orando nesse momento, e é importante que você, vou até repetir aqui os pontos que a gente falou hoje. Tudo começa nele, tudo gira em torno dele, tudo faz sentido com ele.
Se você entrou aqui nessa noite pensando, a minha vida não faz sentido, não tem valor, saiba que a sua vida tem muito valor, tanto valor, a ponto de Jesus Cristo morrer na cruz por você. E eu quero fazer uma oração, vou pedir por favor, se você puder fechar os seus olhos, inclinar suas cabeças nesse momento, vamos estar orando. Pai querido, nós apresentamos a Ti nessa noite cada vida que entrou aqui, Senhor. Obrigado, porque Jesus Cristo é o centro de tudo. Obrigado, porque vivemos por Ele e para Ele, e que por Ele todas as coisas foram feitas. Senhor Jesus, que nessa noite, as pessoas que entraram na Tua igreja nessa noite, sem ter ainda esse conhecimento, escutaram a palavra da verdade, que é a palavra de Deus, e que só o Teu Espírito Santo tem poder de transformar essa palavra em vida no coração das pessoas, e que essa vida possa brotar, Pai, de dentro para fora. E que nessa noite, se você ainda não conheceu, não reconheceu, não declarou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você pode declarar nessa noite, onde você estiver, dizendo: Jesus Cristo, eu declaro, você é o Senhor da minha vida a partir de hoje, a minha vida pertence a Ti agora, você agora é o centro da minha vida, e tudo que eu fizer, será feito para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver também, Deus, uma vida que glorifique o Teu nome com as minhas atitudes, com a minha maneira de pensar, de agir, de falar, que Jesus Cristo possa ser glorificado através da minha vida. E Deus, que nós não sejamos egoístas, egocêntricos, simplesmente querendo ser abençoado, ser cheios, mas Deus, nós precisamos ser abençoados sim, ser cheios, mas que o Espírito Santo de Deus possa transbordar tudo isso que recebemos de Deus, para outras pessoas, que nós sejamos, Deus, instrumentos de abençoar, Pai, para abençoar outras vidas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que as nossas palavras sejam agradáveis, que o nosso agir, que o nosso caminhar seja agradável, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Que essa semana você se lembre, Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, e que Jesus Cristo seja o centro da sua vida, todos os dias da sua vida. Uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém.